Ufologia. Bom período temporal incerto. O período do Café com Ufologia. Querido público do Café com Ufologia, hoje estamos aqui para fazer o nosso sorteio da xícara. Né, filho? Uhum. Vamos ver quem ganhou essa xícara maravilhosa do Café com Ufologia. Quem será que ganhou, né? Vamos descobrir, né? Hoje a gente está chegando ao fim da segunda temporada do Café com Ufologia. Vamos estar com um episódio muito legal aí. Vai ser o episódio com o nosso querido Rafael Amorim, mais conhecido como Chefe Bala. Um cara de muito conteúdo, muito conhecimento. Um cara que navega por todos os assuntos da ufologia. Foi um cara muito interessante de se conversar. Então, logo após o sorteio, a gente vai soltar o episódio com o nosso querido Chefe Bala. Vamos ao que interessa. O sorteio da nossa xícara do Café com Ufologia. Tá te escondendo atrás do microfone, Heitor? A gente já tá com o aplicativo aqui pronto, né? E a fotinha do Heitor. Estamos aqui com o aplicativo. E vamos descobrir agora, através de um clique, que o próprio aplicativo vai fazer o sorteio aqui, tá, pessoal? Não é nada feito de forma manual aqui, não vamos fazer nada por conta. O aplicativo vai sortear. Espero que dê certo, né? Primeira vez que eu tô usando ele. Até porque a gente nunca fez um sorteio aqui antes no canal. Mas vamos lá, vamos descobrir, ó. Clicando em 1, 2, 3. Mal, né? Ali, ó. Ele tá indo, ele tá sorteando ali, ó. Olha lá, saiu um ganhador. Quem será que é? Daqui eu não consigo ver. Elias Krug, mais conhecido como Gabriel. Olha aqui quem ganhou. Foi o Gabriel. Gabriel Krug. Parabéns, Gabriel. Fala aqui no microfone. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Ó, tá aqui, ó. Vencedor, ó. Qual, Gabriel? Eu quero ver qual. Gabriel Krug. Qual? Eu quero ver. Esse aqui, filho, ó. Então tá, Gabrielzito. A gente vai entrar em contato contigo pra poder estar te entregando a sua xícara. Vamos! Né, filho? Então, no mais é isso. Bora pro episódio. Dá tchau pro pessoal, hein? Tchau! Até a próxima. Até a terceira temporada. Até a pessoal. próxima! Tchau! Valeu, tchau, tchau. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação. Meu nome é Lucas Cruz e estou aqui com ele, que é um ufólogo não praticante, Felipe Cruz. E aí, Lucão? O sonho nosso, acredito que seria um dia, quem sabe, né? Ser considerado um ufólogo, mas para isso tem que comer muito. Tem que feijão com arroz. Olha, né? tem que estudar muito, tem que sair muito a campo, e para sair muito a campo, tu tem que ter tempo e verba, né, cara? E é uma coisa que os ufólogos não têm, né? Com certeza. Quem tá nessa seara aí, geralmente que nem o Machado, já é aposentado, entendeu? Daí tudo tem como, né? O Boaventura é aposentado. O Boaventura é aposentado e se aposentou bem, né? O cara que é funcionário público, né? Bancário. E é isso, né, cara? Tu tem que ter tempo e recursos, né, cara? E quem é CLT e ainda não se aposentou, fica difícil, né? Verdade. Mas hoje aqui a gente trouxe um ufólogo aí para conversar com a gente, um cara aqui do Sul. Ele é ufólogo, pesquisador de campo, ele é membro da AMIPSO, Associação Mundial de Investigação Paranormal e Sobrenatural. Ele é fundador do Núcleo de Estudos Ufológicos de Santa Cruz do Sul. Ele também é consultor e ilustrador da famosa revista UFO. Foi por 13 anos, na verdade. Ele é palestrante da ufologia no Brasil, Uruguai e Argentina. Ele faz essa América Latina aí. Consultor e apresentador da série Contatos Extraterrestres. Consultor e ilustrador da série De Carona com os OVNIs, a famosa série De Carona com os OVNIs aí. Consultor e co-apresentador da série Inexplicável. E apresentador da série Esquadrão UFO, e também é publicitário. Recebam aí o senhor Rafael Amorim.
Opa, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, seja lá. Como já Aqui, dizia Thiago Tiquete, né? Seja lá onde você estiver. aqui eu uso o bom período temporal incerto, né? Porque a gente não sabe quando é que a pessoa vai estar assistindo, né? Verdade, verdade. Prazer estar aqui com vocês aí, pronto para responder as questões que vocês precisarem, falar um pouco. Ouvir você dizer que precisa ter dinheiro para ser ufólogo. Se precisasse disso, não era ufólogo. A vida toda, né? Praticamente desde os 15 anos eu leio sobre ufologia, pesquiso. Me tornei ufólogo aí mais tarde, com 18, 19 anos. Me tornei ufólogo no sentido público de dizer, né? Porque até então, até em feira de ciência, eu era requisitado para falar desse fenômeno que é sensacional. Nossa, interessante. Mas, Rafael, para ser ufólogo de campo tem que ter um pouquinho de recurso, não? Tem, claro. A gente vai juntando um pouco de. Eu acho que o principal do ufólogo de campo é a experiência. Não adianta o cara querer ser ufólogo de campo sem ter uma certa experiência aí de pelo menos uns 3 anos aí de vivência no meio desse negócio de ser pesquisador do fenômeno dos objetos voadores não identificados. Não só a experiência, mas também uma boa literatura, bom estudo de muitas coisas, né? Para que a gente não caia na desgraça do engano. Então tem tudo isso. Dinheiro ele vai vindo, a gente vai dando um jeito aí. O trabalho da gente no campo da publicidade, por exemplo, ele já é bastante parco, né? Mas eu estou trabalhando na publicidade já há 30 e tantos anos agora, e da área da publicidade acabei parando nessa coisa do canal History, hein? Sendo produtor das séries, ajudei nos roteiros dessas séries todas, hein? E quase me aposentando já nessa coisa aí. Mas continuar trabalhando na área, porque quer queira, quer não, infelizmente ou felizmente, eu tentei sair da área da ufologia umas 50 vezes, bicho. E ela me busca, ela vem e me traz de volta. Deixa. É o poderoso Chefão 3, aquela hora que o Michael fala, agora que eu tava saindo, eles me puxam de volta. Por aí. Mas é legal, cara, é legal. É bem diferente daquilo que muita gente entende ou conhece da ufologia. Sim, então não adianta ter o melhor telescópio, o melhor binóculo, visão noturna, bota anti-cobra, se tu tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem. Tem. A bota anti-cobra é bom, hein, cara? Porque tem lugar aí que. O que acontece? Realmente, isso que tu falou é importante. Não adianta o cara ter 200 equipamentos, ser o cara mais visto no YouTube, trabalhar na revista UFO, na MUFON. Na MUFON não, MUFON requer que tu tenha experiência. Enfim, né? A Mipso, por exemplo, me convidou para fazer parte do grupo deles agora. Nada disso vai te ajudar no momento em que tu vê está presente ao fenômeno e tu tem que decifrar ele, saber o que é aquilo. Aquele objeto que não tem identificação. Nosso papel do ufólogo mesmo é identificar essas coisas. E claro, tem momentos que a gente não tem identificação nenhuma. E aí a gente parte para um outro ponto. Bom, agora a gente precisa saber o que é. E aí, nesse meio do caminho, a gente acaba, então, tendo que dizer, olha, realmente, esse objeto não é uma inteligência que a gente conhece e, muito provavelmente, em alguns casos, o pessoal classifica como até extraterrestre. Interessante. Um pouco de sorte também é bom, né, Rafael? Assim, porque questão de vigília, tu tem que ter muitas horas de vigília para ter a chance de ver alguma coisa, né? Talvez isso também seja uma coisa que o pessoal tem que entender. A vigília ela é uma prática feita em locais onde aconteceu o fenômeno. As outras vigílias que se faz, além de ser uma coisa divertida, né, boa pra caramba, nos ajuda a entender mais sobre o escopo celeste, né? A astronomia, a astrofísica, a observação dos astros. Principalmente agora, ultimamente a gente tem tido muito problema com isso, que são os artefatos, satélites, enfim, o Starlink está dando um trabalho na gente aí que não é mole. Então a gente precisa conhecer essas coisas aí e ver, né? Presenciar esse fenômeno não, essas coisas que são naturais e até feitas pela mão humana, para que a gente possa chegar e dizer, não,
isso aqui que vocês estão vendo não é satélite. Muita gente fica puta da vida. Ah, pô, o cara é cético, não acredita em nada. Não, é que eu já vi isso, conheço, tem os apps que me mostram quais são, e tem conhecimento total científico sobre isso. Então, isso que é a resposta que o ufólogo tem que dar para o povo, né? Então, a vigília é importante nesse ponto, mas eu vejo que assim, tem o pessoal que é os cultuadores da vigília, que é o pessoal que gosta da vida em campo. E aí já aproveita uma coisa com a outra e vai praticando aí, que é legal também. Sim. Felipe. Então, vamos dar início aqui a um papo mais profundo, mas não antes de fazer aquela perguntinha clássica. Como é que a ufologia começou na tua vida, Rafael? Tipo, que momento esse mosquitinho aí te picou? Cara, foi quando eu era muito criança ainda. 9 anos de idade, 8 anos de idade. Meu pai contava muitas histórias, né? No interior aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente morava. Ele chegava de viagem, trabalhava fora e costumava ficar nas noites de verão com os amigos na área, né? Na frente da casa ali. Do lado tinha um gramado bonito, ainda tem até hoje. E eu ficava ouvindo as histórias deles, do meu pai e dos amigos, e vendo o céu, observando. Meu pai me deu uma luneta. Aí foi a primeira vez que eu vi a lua com detalhes, né? E aquilo foi me chamando a atenção para o espaço, né? Para as coisas astronômicas. E claro, aquele mistério dos UFO. Na época passava uma série chamada Projeto UFO, tá no YouTube aí, quase todos os capítulos. Antiquíssima, que falava, era baseada no Projeto Livro Azul. Então era a história daqueles dois caras da Força Aérea indo nos lugares onde aconteciam casos. Olha, isso é um detalhe importante na minha vida, porque eu me lembro até hoje, que naquela época eu pensei, pô, isso deve ser legal de fazer, né? Apresentar uma série de TV, onde o cara vai atrás de casa, etc. Depois veio o Arquivo X. Mas enfim, dali a gente foi para São Paulo, foi morar na cidade de São Paulo, onde a minha família é de lá, parte dela. E foi em São Paulo, aos 10 anos de idade, eu vi um objeto enorme, coisa. Até hoje, né? Lógico, por que me torno ufólogo? Porque eu quero saber o que é aquilo. E até hoje eu estou tentando entender o que foi aquilo. É lógico que era um objeto voador não identificado, só que ele tinha uma característica diferente. Então, aquilo me assustou muito. O bairro onde eu morava era um pouco mais calmo. E eu saí lá por volta de 6h30, 7 horas ainda, para pegar leite numa venda que tinha no outro lado da rua. E ao voltar, eu entrava, para chegar na minha casa, eu entrava num corredor, que cabia só um carro, né? Então tinha, lá eles chamam de vila, mas na verdade é um condomínio de casas, né? Pequeno, as vilinhas. Do lado tinha um prédio enorme, que tinha a parede dele, assim, que cobria quase tudo. E eu vim passando por ali quando eu percebi que tinha um avião que estava vindo pela minha esquerda. Isso foi muito rápido, né? Perceber aquelas luzes, né? E ver que era um avião, entre aspas, e que ele ia bater no prédio. Então esse foi o susto primeiro que eu levei. O primeiro susto que eu levo é isso, eu parei. Aí quando ele chegou em cima da minha cabeça, tudo muito rápido, mais ou menos bem projetado onde eu estava, ele começou a girar aquilo, aquelas luzes, né? E aí, bicho, o susto foi maior ainda. E ele passou por cima do prédio, silenciosamente, sem nenhum barulho. E era tão grande que dava para ver as pontas dele passando, né? Por cima do prédio. Então ele vai cruzando e tu vê as laterais do objeto também. E sempre girando. É lógico que eu levei um susto muito grande, estava sozinho naquele momento, chamei mãe, chamei pai. Minha mãe levou um outro susto maior ainda. Pô, estão assaltando o guri, né? Apanhei, levei uma surra, né? Mentiroso. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu e meu irmão mais velho começamos a acompanhar essas coisas, né? E no outro dia, para minha sorte, saiu num jornal chamado Shopping News, 1900 e, que era aquilo, 80. O jornal Shopping News era um jornal do bairro ali, bairro de Pinheiros, Rua Capote Valente, que falaram que várias pessoas teriam visto aquilo. E eu disse, porra, agora não vou apanhar mais. Não tô mais sozinho. Uhum. Então, dali eu disse, não, preciso saber o que é isso. Aí meu pai me trouxe um livro chamado UFO, escrito UFO, bem grande, de um cara chamado Johannes von Butler, que ali ele explicava o que era a ufologia. Muito bom o livro, tem até hoje por aí. E aí, dali para frente, então, eu comecei a ler, ouvir.
acompanhar os programas de TV, como o Flávio Cavalcante, que passou a acreditar em casos ufológicos e fez alguns especiais sobre isso, que até então ele era cético a respeito do assunto, até encontrar Casal Hermínio e Bianca. É um caso de 78 sensacional. Depois o Orlando Vilas Boas, né, que ele fez uma entrevista direta com ele, e aquilo foi me atiçando a curiosidade. E aí, dali para frente, eu não parei mais. Continuei lendo, até que chegou por volta lá de meus 18 anos de idade, 19, 18, na verdade, eu comecei a falar publicamente. As pessoas me chamavam para falar sobre a ufologia. E aí, então, eu ia nessas feiras de ciência de escola, eu dei palestra até para grupos da cidade de Venâncio Aires, grupos de adultos, eu não esqueço o nome disso, grupos de movimentos sociais ali da cidade. Eu achei curioso porque me chamaram para falar de ufologia, cara, nesses grupos. Mas eu ia, né? Tinha bastante literatura sobre aquilo, já tinha contato com alguns ufólogos aqui no Brasil, que hoje, graças a Deus, são meus colegas, né? E aí, então, dali a gente fundou o CELVA, Centro de Estudos Ufológicos Venâncio Aires, e as nossas atuações foi na região aqui. Depois a gente criou a Fundação FEGAP, Federação Gaúcha de Ufólogos, coisa assim, junto com o Hernan Mostágio, lá de Santa Maria, que vocês devem conhecer do museu, né? Museu de Ufologia que tem lá em Santa Maria, Itaara. Uhum. E aí, ontem mesmo eu estava no hotel em Porto Alegre, onde eu conheci eu fiz um loop no tempo, né? Fui parar no mesmo hotel onde eu comecei bem a questão da ufologia com a revista UFO, onde eu conheci o Ademar Gevaer, Marco Antônio Petit, Rafael Cury. Me convidaram num café da manhã no hotel. Eu fui lá para dar uma palestra de ufologia da região, sobre a região. E aí eles viram, gostaram do meu trabalho, me chamaram para fazer parte da cúpula, como eles disseram, vem fazer parte da cúpula da revista UFO. E aí, meu amigo, o Márcio Parucini, que vocês conhecem, conhece bem também esse círculo, eu não digo circo quase, né, que é quase um circo, círculo da revista UFO. Né? Então foi uma abertura de caminho muito grande que eu devo muito ao Geva, né, que foi meu amigo, foi meu editor, foi o cara que me colocou praticamente na ufologia nacional e internacional. E aí foi, bicho. Aí, daí pra frente, quando eu vi, fui parar no History. Tô lá até hoje. É interessante que, enquanto a mãe dele bateu nele, o pai dele deu uma luneta e um livro sobre UFOs, né, pra ele, né? Então, tem um... Na verdade, o pai deu a luneta antes, depois deu o livro depois, né? Quando viu que a coisa tava pegando, então ele vou dar um livro pra esse guri aí, para ele se instruir a respeito do É um pensamento da época, assim, né? Pelo menos tá lendo, né? Pelo menos tá lendo, não tá matando ninguém. É nem roubando. Não sei, vamos falar sobre o... Vamos pedir para ele falar, né? Eu tô muito curioso, porque a gente tem bastantes casos na ufologia que já tem bastante tempo e já foi dito muita coisa, mas esse que eu vi que tu pesquisou, eu gostaria de saber sobre as luzes em Porto Alegre em 2022. Rapaz, isso aí... O Márcio estava comigo, a gente preparamos o roteiro para a série, que vai estrear agora, esse ano, o Esquadrão UFO. E a gente já está em cima dessas luzes aí desde que aconteceu, que foi em 2022, e houve de tudo, né? Na época, nós tivemos várias pessoas vendo várias coisas no céu e informando, porque o que acontece? Foi divulgado através de um site, de um canal do YouTube, as conversas dos pilotos que estavam chegando em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, com torre de controle, falando que estavam vendo luzes esquisitas ali. Queriam saber o que era aquilo. Então, a gente tem que, nesse caso, se colocar na posição do piloto. Foi o que eu fiz na série. Eu fui da Força Aérea também. Então, vamos colocar na posição do piloto. O cara está chegando do norte. Já lá em Santa Catarina, ele já está vendo uma movimentação estranha. Vai se aproximando da cidade de Porto Alegre e aquilo cada vez mais estranho. E aí ele vai reportar a torre de controle. Precisa pousar.
Precisa ter uma área limpa para pousar. E o pessoal, o que mais me espantou até hoje foi isso aí. O pessoal do controle de tráfego aéreo não sabia o que fazer. Mas a gente está vendo, a luz faz um movimento de looping, que é um movimento assim. Tem uns que disseram que era assim, né? Não. Eu conversei bem com esses pilotos, a gente extraímos todas as informações possíveis. A luz fazia esse movimento. Aqui, daqui a pouco ela estava aqui, e aí aparecia aqui em 3 pontos. Tanto é que teve uma teoria que foi levantada na época, que podia ser os faróis ali na região da Lagoa dos Patos, que esse piloto em particular estaria vendo. O problema acontece quando outro piloto de outra empresa aérea, eu não vou citar os nomes nem dos pilotos nem das empresas aéreas, mas são empresas conhecidas, né? E que ele diz, olha, eu estou vendo daqui, o cara está vendo da região oeste. Então nós temos 2 aviões já reportando essas coisas. Um do norte, o outro vindo do oeste. E vendo na direção de Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. Ali eles informam, olha, vocês filmam o que estão vendo para que a gente possa ter novas orientações a respeito disso. Só isso que eles falaram. E eles vieram, desceram aquela coisa. E foi uma sequência de avistamentos de objetos. Virados todos para o sul. Aí as pessoas começaram a ver luzes no sul, sudoeste. Filmaram, colocaram isso na internet e virou uma bagunça. Porque o que elas estavam filmando era o Starlink, comprovado cientificamente por especialistas. Nosso amigo e também consultor da série, professor Jung, do laboratório Jung Herrera, né, fez um apanhado dessas. Ele tem todas as rotas, ele fez superposição de imagens. Mas para ele foi isso. E quando o professor Jung fala, olha, tem uma porcentagem desses relatos que eu não sei o que é. Aí eu achei interessante da gente, bom, vamos se aprofundar mais aí, porque então tem coisa, porque os pilotos estão dizendo uma coisa, que não tem nada a ver com satélite. O cara ali, que entende tudo a respeito dessas rotas, etc., está dizendo que tem umas porcentagens de alguns avistamentos que ele não sabe o que é. Então, são objetos voadores não identificados. O que a gente descobriu agora, o ano passado, que é o mais interessante, bom, fazendo um parênteses, teve inúmeros outros caras que falaram diversas coisas a respeito desse caso. Eu assisti todas as reportagens, Sérgio Sacani, o colega, o Boaventura. Boaventura nem estava aqui, ele nem se deu o trabalho de ver o material. Ele chegou a apresentar, não estou falando mal do Boaventura, que é nosso colega, mas eu acho que ele se esqueceu que ele tinha que fazer isso, bicho, sabe? De ver isso, né? Ver o material. Então ele apresentou uma fotografia num podcast famoso aqui do Brasil, que não tem nada a ver com o caso aqui, bicho. Absolutamente nada. Uma coisa que eu até perguntei para os colegas do canal, vocês viram isso aí, cara? Que ele apresentou ali? Não tem nada a ver com o que o pessoal está vendo. Bom, o que acontece? Nós tivemos vários reportes, né? De vários aviões. O mais curioso foi quando ele disse assim, estou vendo as luzes e está sobre o aeroporto. O que eu faço? O cara disse, olha, filma aí. Era só isso que eles falaram. Filma aí, eu fotografo para a gente ver a posição de voo deles e dar instruções no solo. O cara, como assim, pô? Como é que eu desço? Como é que eu... Aquilo foi se agravando, porque vários aviões começaram a ver também, de novo, né? Chegando em Porto Alegre. E para um deles, o controle de tráfego diz, olha, liga para a defesa aérea. O telefone é tal. Quer dizer, os caras deram até o telefone da defesa aérea, que eu acho que deveria ser um telefone mais particular, mas acabou caindo aí nessas gravações e na internet. Claro que o telefone da defesa aérea foi o telefone da base aérea Canoas ali, ou do Quinto Comar. Eu não sei onde fica exatamente esse ponto. E o cara se espantou, piloto. Como? Defesa aérea? Tipo assim, pô, se é para ligar para defesa aérea, porque tem coisa aí voando no espaço aéreo e a gente tá perdido, ninguém sabe o que é. Aí o cara pousou, fizeram o pouso deles, normal. Esse era o detalhe. Ao se aproximar do aeroporto Salgado Filho, cada vez mais aparecia e daqui a pouco elas desapareciam. Ok, esse foi os casos em 2022. A gente montou vigília lá em Porto Alegre, os colegas também fizeram isso. Eu fui para Porto Alegre, fiquei 3 dias e 2 noites lá, em cima do prédio que tem ali perto do shopping Praia de Belas. É um hotel que tem ali. Bem alto, tem uma visão boa. Montamos vigília lá para ver se via essas coisas.
que acontece, pessoal? Na pesquisa, na investigação dos casos, tanto eu como o Márcio fez um levantamento sensacional da quantidade de piloto, as empresas aéreas, a gente sabia tudo, né? Foi mais de 50, eu acho, se não me engano. Daquela vez, daquele ano. Mais de 50 pilotos que viram. Mas o fenômeno, ele continuou. E 2022, 23 e 24. Ou ele continuou, ou ele teve uma periodicidade. Ele voltou a acontecer justamente nos meses de outubro, novembro, dezembro, tá? Até janeiro, fevereiro. Que coincide com a visão dos Starlinks que estão abaixo, segundo informar, da linha do horizonte, mas refletem no céu e as pessoas veem aquilo. A explicação que me deram. Porque os satélites, gente, a gente só consegue enxergar eles até por volta de meia-noite, no máximo. Depois eles entram na sombra da Terra, a gente não enxerga mais satélite. Não vê. Sim. O que a gente vê é outra coisa. Mas agora explicaram que há tantos Starlinks por aí que eles acabam nessa posição, acabam refletindo. Não sei se tem uma ideia, aquilo que a gente vê no pôr do sol não é o sol, é um reflexo do sol. Mas basicamente é esse. Da lua, do sol. A lua, quando nasce, às vezes cheia, ela está amarela, gigante, né? Ali é um reflexo. Não é a lua propriamente dita, até que ela vai se enquadrando naquilo que ela realmente é e ela fica menorzinha, mais clarinha. Então é basicamente esse fenômeno. Se algum astrônomo estiver ouvindo aí, se quiser me corrigir, esse professor Jung. Então, era isso que se falava. Mas, para a série, e aí vocês têm que ver na série, nós colhemos uma informação de um piloto, tá? Esse eu posso falar que era da TAM, se não me engano. Que vindo para Porto Alegre também, agora, recentemente, em 2024, viu essas luzes e gravou, fez várias gravações. Mas esse cara foi o primeiro que fez uma fotografia nítida dos objetos. Quando eu vi a fotografia, eu disse, cara, não é possível. Como que a Defesa Aérea, Força Aérea Brasileira, cuja qual a gente também fez indagações e foram invasivos, né, como sempre, não vê isso como um perigo? Esse tipo de objeto voando no meio das rotas aéreas é um perigo. Um avião bater num negócio desse. Aí eu até brinquei com o cara. Os caras devem ter um transponder melhor que os nossos, né? Porque esses objetos não batem. Graças a Deus, né? Bicho, era uma coisa, posso descrever, era uma bola de metal. Vamos imaginar uma bola de metal, não tem nenhuma aqui. Com vários furos ou janelas em volta. E de dentro daquilo, a luz sai dali. Ela não é externa a luz sai de dentro daquilo por esses espaços. Nitidamente. Eu fiquei, cara, a melhor fotografia que eu já vi desse fenômeno aí. Está guardado, vai ser mostrada na série. Esse piloto, sim, inclusive, ficou com receio de falar depois, porque a gente ele fez uma declaração justamente sobre o perigo que está sendo para os pilotos aí da linha comercial voar no meio de um tráfego aéreo com um objeto que eles não conhecem, não sabem o que pode acontecer. Os balões aí têm feito estrago, né, já. Imagina um objeto voador que uma hora está aqui, ele passa para um ponto aqui, uma velocidade incrível, volta para aquele ponto e faz esses loopings. Esses loopings eu vi numa das filmagens agora, recentemente. 2024, ou seja, o fenômeno continua. Provavelmente esse ano vai ter lá por volta de outubro, que a gente está vendo que o período é sempre esse, né? É outubro, novembro, dezembro. Vamos torcer que nada disso bata no avião aí. Sim, então, sobre isso é o que eu posso dizer que a gente tem de novidade, né? Uhum. E que eu acho que vai mudar muito a perspectiva do caso. Legal. Essa fotografia. Lógico que eu não posso mostrar ela. Sim, sim. Eu ia falar, é uma coisa que eu ia perguntar, essa fotografia ela não é pública ainda, né? Não, a gente pediu o sigilo, ele guardou o sigilo, está guardando. Nós estamos com um delay muito grande no canal History, por conta da mudança de diretoria, mudança de pessoal lá, né? Então a série era para ter se estreado agora, está indo para o segundo semestre por conta disso. Acontece bastante.
Mas vai ser, olha, a gente costuma falar, eu, os colegas que estavam comigo, que é o Thiago Tiquete, Marco Antônio Petit, a Fernanda Pires, que é do Canadá, da MUFON do Canadá, Tony Najar, o Márcio Parucci, que ele é que está nos ajudando ali também. O esquadrão é feito por esses caras, menos o Márcio. O Márcio é o técnico, né? O colega, o fólogo, que vai estar ali dando uma porcentagem do trabalho, né? Depois nós temos o professor Jung, analista, né, da área científica. Nós temos o Alec Lima, que é lá do Mato Grosso, que é analista de imagem, é o melhor que tem até hoje aqui no Brasil. É o melhor que tem. Posso botar minha mão no fogo. Excelente. E nós temos... Bom, ao longo da série, cada capítulo tem uma participação de alguém que vai dar um depoimento e alguém da área técnica. Né? Nós temos o Vanzin, por exemplo, que é da revista UFO, tá, correspondente da revista UFO, que é lá de Caxias. Então, cara, a gente costuma dizer, essa série pode mudar a ufologia brasileira ou virá-la de cabeça para baixo, porque a gente não só pesquisou o caso, investigamos os casos, como também a gente dá o veredito. Por isso o esquadrão é composto por esses caras todos aí, que são especialistas. Então a gente vai ali dar o veredito sobre casos como a Noite Oficial dos Discos Voadores. Isso vai dar polêmica. Teve um fólogo aí. Sim. A gente conseguimos concluir que o troço, ou é verdadeiro ou é falso. Isso com base em opiniões de especialistas, né? Análises feitas por especialistas, não é qualquer um que tá olhando ali dizendo eu acho que é isso, acho que é aquilo. Isso que é interessante. Tô ansioso para ver aí a estreia aí. Pesquisa de campo, primeiro, pesquisa de dados, e aí, então a análise feita pelos especialistas. Legal. Vocês tratam mais algum outro caso durante essa série ou ela é Sim, específica em cima desse? Não, tem 10 casos, né? Então o History me pediu pediu 10 casos. Eu mandei 20. Dos 20 a gente extraiu 9 e o 9º a gente botou em 2 capítulos. Não tinha como botar num capítulo só. Que é o caso da Noite Oficial dos UFOs. Esse aí foi bem comprido. Nós tivemos um caso em Iporanga, São Paulo, que são as luzes misteriosas que apareciam lá. Lá tinha um bruxo chamado Sr. Nadier. Opa. Eu chamo de bruxo, né? Porque o cara era místico. Sim. Era o Gandalf da turma lá. Mago. Inclusive tinha uma barba desse tamanho. Ô, louco. É interessante porque a gente mexe na parte sociológica da coisa, né? O que isso movimentou aquela cidadezinha lá no interior de São Paulo, que fica no meio dos vales enormes ali. Tem o Petar, né? Que é a área toda ecológica, grande para Chuchu, acho que é uma das maiores, se não a maior área ecológica aqui do Brasil, e onde tem as cavernas mais power que tem aí, mais profundas e bonitas no Brasil, é ali. Então isso tudo já é um conjunto de coisas que criou essa mistificação do fenômeno que aparece lá, constantemente. Inclusive, na TV Record fizeram uma matéria, o pessoal pode procurar aí no YouTube, qualquer lugar, sobre as luzes de Iporanga. O pessoal ia lá, faziam essas vigílias e logo aparecia no meio dos vales luzes. Pipocavam lá. Então foi fotografado, foi filmado. As pessoas se impressionaram muito com aquilo. E a gente foi lá, eu fui fazer uma pré-investigação com o Daniel Reusman, que é um psicólogo, não tem nada a ver com o fólogo, que estava fazendo um trabalho de entrevista com pessoas que viam fenômenos anômalos. E ele, então, explica isso na área dele. O que acontece, por que as pessoas, num grupo de, sei lá, centenas de pessoas vê o objeto, outras não, aquelas coisas. Então ele vai para Iporanga e ele mesmo faz uma vigília e viu lá uma luz lá e mandou para mim e tal. Olha, o que é isso aí que você não sabe? Tem que ir lá para saber. Não adianta. Aqui eu posso pegar o Alec Lima, por exemplo, ver o teu vídeo e dizer, olha, é uma luz que está em cima do morro andando para lá para cá. Não tem o que dizer. É um ponto muito pequeno de luz vermelha que vem daqui e vai para lá. A análise do Alec Lima que ele fez poderia ser uma luz no morro, num dos morros estava ali andando, alguém. Pode ser qualquer coisa. Na imagem de vídeo a gente não tem como mensurar ou dizer que aquilo é uma coisa extraterrestre, é um fenômeno. Não tem, é um ponto de luz vermelho andando em cima do morro, ponto, é isso aí.
Mas a gente foi para lá 2 vezes, uma vez no final da enchente, do período de enchente que a gente teve no Rio Grande do Sul, quando teve o primeiro voo que saiu da base aérea de Canoas, a gente estava nesse voo, já direto para Iporanga. Aí fomos para lá, eu, o diretor, produtor, para ver, conhecer o caso, conhecer o lugar, ver os pontos onde a gente ia filmar. E foi isso dá para contar. Foi muito curioso. A gente chega nesse lugar, uma pousadinha à beira do rio, e na frente do rio tem já os morros, né, os cerros dos vales. E à noite a gente chegou tarde já, instalamos cada um numa cabana lá, e eu fui para a rua. Aí eu fui fazer aquela vigília que é o que o povo gosta. Aquela vigília tranquila, assim, sem compromisso. Vou sentar no banquinho ali, fumar meu cachimbo, tomar uma aguinha, um chimarrãozinho, e ficar olhando para o céu, né? E não deu outra. Eu tava ali no hotel mesmo, tinha uma bola de luz que desceu e andava. Perdão. Chamei o diretor, o Léo Sassi, e disse, cara, tem um negócio aqui, quer ver? Aí ele saiu, já pegou uma câmera, né? Ficamos ali no pátio dessa pousada e, porra, vamos chamar o guia agora. Era umas 11 horas da noite. Então a gente chamou o guia, que justamente ele aparece na série também, e perguntamos onde é que fica esse mirante. São 3 mirantes que ficam no meio do vale, onde as pessoas vão para ver essas coisas. Na época antiga ali, o seu Nadi era o cara que levava os grupos para esses mirantes. Aí ele fazia lá um círculo no chão, as pessoas sentavam, ele falava algumas coisas, ele tinha umas orações, umas meditações, e chamava as luzes com a lanterna. Ele fez isso para a Record, 3 dias que eles estavam lá, viram um objeto também, filmaram. Então esse era o trabalho do Seu Nadier, além de outras coisas. O cara tinha a mente super avançada, o senhor do interior sabia sobre muita coisa que... E aí virou, como eu disse, o bruxo da cidade. Ele já morreu, não estava lá. Nós fomos para o Mirante, tá voltando a história, fomos para o Mirante, um pouco de frio e tudo, o guia nos mostrou o caminho, ele não pôde ir naquele momento, e fomos lá, e eu e o diretor só, o produtor ficou no hotel. E de fato, lá pela 1h30 da madrugada, a gente estava no topo de um morro desse, acima da estrada, onde fica esse mirante, e vimos uma luz que apareceu no meio do vale. O diretor tentou filmar, mas é muito rápido, né? Aqui tem que estar com a câmera ligada, não tem jeito, virada para aquele lugar. Aí acontece. Vimos, tá, então é aqui o ponto. Voltamos para o Rio Grande do Sul, fizemos mais uma vigília onde vimos de novo. E aí voltamos ao Rio Grande do Sul, e quando a gente foi fazer as filmagens, né? A gente foi com o equipamento todo, turma toda. Aconteceu que a gente conheceu mais coisas das cidades, a gente tinha equipamento bom, e apareceu a luz na primeira noite, e ela acendeu, não foi assim, passou um carro na estrada abaixo de onde a gente estava, né? A gente olhou, tá indo um carro ali, e ele foi para outro mirante, o mirante número 2 lá. O carro chegou na beira do precipício, né? Que é um precipício nesses vales. Ele jogou a luz 1, 2, 3 vezes, e embaixo apareceu uma dessas luzes. Eu falei pro Léo, né? O Léo Sassi, cara, ali, ó, filma lá. Apareceu a luz. E nós ficamos conjecturando. O pessoal lá começou a gritar, aquela coisa toda, e foram embora. Eu já achei estranho isso. Se fosse eu que tivesse visto, como de fato foi o que aconteceu, eu ia ficar ali o resto da noite. E a gente ficou. Ouvimos um barulho muito estranho, que a gente registrou isso também para título de registro. Sim. Como se fosse um deslizamento de terra, que provavelmente era. As regiões montanhosas têm isso. Mas aquilo meio que deixou a gente, não vou dizer assustado, mas, porra, que foi isso, né? Que tem deslizamento de terra, que foi, que barulho foi esse no vale? Troço. Vamos embora. Segunda noite, mesma coisa. Passa o carrinho, parou lá no outro mirante. Nós estávamos no Mirante Boa Vista, chama. Jogou as luzes pro vale e aparece a luz de novo no mesmo ponto da noite passada. Eu disse, cara, aí tem. Isso aí tá muito. Esse modus operandi tá muito parecido com o outro.
Isso aí tem nego fazendo esse negócio aí. Chegamos a essa conclusão, é falso. Tá, mas a gente precisa ter mais prova. Ok, vamos ter mais prova. Fizemos de tudo, gente. Se vocês vão ver na série. Nós mandamos o que eu suspeitei que fosse no Mirante Rosa dos Ventos, acho que é esse o nome, que é o terceiro mirante que fica de frente para onde a gente estava. Disse, cara, vamos lá, vamos nesse lugar. Fomos até o lugar, já ainda de noite, a equipe toda, chegamos lá, era a entrada do Petar, a entrada dessa área ecológica. Então tem uma cabana, tem um guarda florestal, uma pequena trilha no meio das árvores, incrível aquilo que eles fizeram, uma ponte que vai até esse Mirante Rosa dos Ventos, que ele é circular, é muito interessante. E tem até inclusive um negócio para ver lá, um binóculo fixo no vale. Então é uma coisa bem turística, as pessoas vão lá de fato para ver o vale durante o dia e às vezes durante a noite. Eu desci do carro, fui até a guarita, a casa do guarda florestal, que era um rapaz novo, e comecei a olhar em volta, e não deu outra. Em cima do armário da sala dele tinha uma lanterna daquelas enormes, tinha uma aqui do meu lado, né? Aquelas foco para caçar lebre. Eu olhei aqui e disse, tá, cara, é isso aí. Aí chamei o produtor, como é que é o nome dele? O André. André, vamos tirar uma foto aqui com o cara. Aqui. Ele sabia que a gente era da televisão, porque tinha as camisas do History, né? Sim. Tava bem empolgado, cara. O History, então vamos tirar uma foto. Mas vamos tirar uma foto aqui. Abracei o cara para tirar a foto do foco que ele tinha lá. Fizemos essas fotos, o pessoal não entendeu na hora, e depois eu expliquei, cara, esse cara deve ser pago para ir lá no Mirante Rosa dos Ventos, que é justamente dali, dava para se ver onde a gente estava, o outro mirante, que a gente estava com o equipamento. O cara pisca, o pessoal toca o farol, é o sinal para ele fazer uma brincadeira com essa lanterna dele, e deu, está sendo pago para isso. O que eu descobri? Na cidade estavam desenvolvendo o ufoturismo. Grupo. Então chega as pessoas lá, no meu entendimento, as pessoas chegam lá para ver o fenômeno. Vão buscar esses grupos turísticos. E os caras já não, o mirante tal, se chegar lá fizer isso, vai aparecer as luzes. Como o senhor Nadier fazia sinal com a lanterna dele, os carros também vão fazer. Chegam lá, o cara faz tudo combinado. Aí o cara da guarita lá, vai lá no outro mirante, que é o Rosa dos Ventos, pega a lanterna dele, faz uma brincadeira. Essa foi a minha teoria. Então a gente precisava comprovar isso. E isso a gente fez na série. A gente mandou uma equipe para o Mirante Rosa dos Ventos, a outra equipe no mirante que a gente estava. E aí a gente pediu, acende a lanterna aí. Pô, era igual, cara. Mas para comprovar ainda mais, a gente utilizou laser, drone, a lanterna e farol. Não deu outra. Então, isso em particular, a gente notou que há uma possibilidade muito grande de ser uma fraude combinada. Porém, o fenômeno que foi registrado já lá por outras pessoas, aí também vocês vão ver na série, é bem diferente daquilo que a gente viu. São coisas que vão mais além, luzes que sobem no céu, faz uma evolução, voltam. Aí complicou. Existe o fenômeno, então. O fenômeno existe. Agora, se ele era controlado pelo seu Nadier, aí é outro negócio também. O teatrinho com o guarda ali é para fomentar o turismo em base do fenômeno. Com certeza. Eu tenho, não vou dizer certeza absoluta, porque a gente tem o quê? 90% de chance de ser isso. Sim. Eu costumo trabalhar com 100% de chance. É 100%, é isso que a gente faz na série. 100% de chance que aquilo é um UFO, tá resolvido. 100%, não chega a 100%, bom, então não está concluído. Precisamos concluir isso aí. Né? Então, há uma probabilidade daquilo ser o fenômeno UFO. Entendi. Então, esse foi um dos casos. Né? Esse foi um dos casos. Tu vê que interessante, né? Existe o fenômeno lá e daí o pessoal vê uma oportunidade de capitalizar ali, então vamos dar uma ajudada, né? Vamos criar uma coisinha aqui a mais para
pessoal sempre que vier aqui enxergar alguma coisa, né? Não perder viagem. Não vamos depender só do UFO, né? Vamos fazer o nosso aqui para o pessoal enxergar alguma coisa. Não é o primeiro lugar, viu? Tem vários lugares que são assim. Varginha. Varginha assim. Varginha, que tem de história que surgiu depois da história oficial, não é mole. Sim. Tudo fraude. Diz que muita gente que tu vai falar lá quer dizer que tem alguma coisa para falar, né? Eu conheço um médico que trabalhava no Humanitas, não sei o quê, mas só quer aparecer. Eu costumo dizer para as pessoas, se me perguntam sobre Varginha, vocês têm que falar com as pessoas que estiveram lá. Eu tive lá em 2006. Fiquei um dia inteiro na casa do Birajara Rodrigues, nosso colega, ou ex-colega, não sei. Ficou investigando. Ele foi o primeiro a investigar, viu? Sim. Ele e o Vitório Pacatini. Pacatini é amigo meu também, a gente se fala muito aí. E é muita controvérsia entre os dois hoje, né? Uhum. Então tá bem complicado essa história. Surgiu muita coisa, vídeos, histórias de cara que participaram, que nunca tiveram lá. Então, e tu tá de que lado, Rafael? Cara, eu tô do lado dos dois, cara. Porque, na verdade, o Birajara, eu vi algumas falas dele, ele não desacredita a ufologia, mas ele diz que, ele descarta 90%, assim, né, do que foi visto até hoje, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho depois de ver a fala dele. Ele joga no lixo 90%, e ele desconsidera, assim, o 90% dos ufólogos também que estudam, assim, diz que o pessoal é despreparado, quer muito acreditar, tem muita questão de querer acreditar, e ele diz que isso aí não basta para a ufologia, é inadequado, né? Não sei, essa é a impressão que eu vejo depois das falas dele. O que tu tem para nos dizer, Rafael, sobre isso? Olha, o quadro geral que eu vi, ele foi muito respeitoso comigo, né? Um cara difícil. Todo o pessoal, vou lá visitar o cara aí, os caras aí, o Bira já não é mais aquele. O que acontece? Eles sofreram uma pressão muito grande, tanto ele como o Vitório Pacatini, dentro das instalações do Exército, pós os acontecimentos que a gente viu na mídia. Vocês querem saber sobre Varginha? Assiste lá o programa do Goulart de Andrade. Que é Maravilhoso. Segundo o Pacatini, segundo o Bira, quer saber do caso, vai ver essa aí, porque é o único que está falando aquilo que realmente pode ter acontecido. Só que a pressão do Exército, do inquérito que tem, esqueci o nome do inquérito, existe um inquérito, o nome tal, foi feito com eles, cada um deu uma impressão. O Pacatini disse que eles foram maltratados, passaram um dia ou dois lá dentro, nem água dava, uma pressão psicológica do caramba. Já o Bira disse que não, foram super bem tratados, né? Paravam para fazer uma pausa e faziam o relato deles pro inquérito. Nada mais, ninguém foi julgado ali. Mas a partir desse momento, a gente também começa a pensar, bem, cara, por que o Exército pega dois caras que estão investigando um caso como esse, levam lá para dentro para dar o seu depoimento? Exatamente. Não combina as coisas. Então, a partir daí, a gente vê que cada um tomou um rumo, o Pacatini sumiu. Ele me falou que estava fora do país, estava nos Estados Unidos. Já tem fontes aí que estão dizendo que ele estava aqui no Brasil porque é fonte segura, que não sei o quê. Para mim não interessa. Sei que o cara parou, né? O nosso amigo Bira mudou de visão, começou a dizer que era tudo fraude, que não sei o quê, mas bastante coisa que o Bira fala, isso alguns colegas meus que foram ver isso aqui vão me xingar depois, mas acho que tem muita coisa coerente. Eu também acho. Muita coisa coerente, então tem que tomar muito cuidado com isso. Existe vídeo do ET de Varginha? Eu costumo dizer que não existe vídeo. Se existe, ele nunca vai vir à tona. Óbvio. Tá? Mas aí apareceu um médico que tinha filmagem do... Porque aqui é Brasil, né, bicho? Sim. O neguinho tá lá, viu aquele negócio, vai tirar uma foto, lógico. Vai filmar, porra, essa merda, hein? E vai guardar aquilo. Mas eu também costumo dizer, cara, se eu sou esse médico, que já falecido pelo jeito, mas se eu fosse esse médico, eu tinha botado isso na TV, velho.
Isso não é um filme apenas. Isso, vamos supor que é um ET que veio de outro planeta, etc. Não é uma coisa simples, não é um ser deformado que chegou ali para eles fazerem uma autópsia. É um ser extraterrestre. Eu pegaria isso e botaria na rede e azar. Aqui no Brasil não tem esse negócio que tem nos Estados Unidos. Tem um pouco, mas não tem tanto. Não é A tanto. gente pode ver que o exército aí pegou os dois aí e fez isso tudo, né? Sim. Mas não, o cara seria não um fez. registro Né? histórico, né? Ia salvar a humanidade. Sim. Da loucura, pelo menos. Sim. Eu faria isso. Ah, mas vai preso? Não interessa, cara. Isso aqui muda a realidade do mundo inteiro. Quer dizer, Sim. o cara que é médico tem um material desse cara lá. Não, na janta que o cara tava, ele mostrou para um amigo. Olha aqui o que eu tenho. Cara, não é. Certamente não é. É alguma coisa referente a, sei lá, enterro de anão, que eles falaram, né? Que tinham uns anões lá que. Engraçado, os anões Casal de casaram, anão. né? Morreram tudo junto. Pois Enfim, tem muita coisa. Olha, o clima de Varginha em 2006, quando eu estive lá, é sensacional. Tem estátua do ET em todos os lugares da cidade. Foi muito bem aproveitada a coisa. Tem uma nave, um disco voador gigante no centro da cidade. Enfim. Então, eu tenho certeza que tem muito exagero e, ao mesmo tempo, claro que houve um acontecimento lá. Agora, recentemente, falando de Varginha, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de falar de duas coisas. Varginha e agroglifo. Duas coisas que eu gosto. Mas, enfim, o meu trabalho é esse, então... Recentemente, agora, teve um cara aí que está dizendo que os ETs de Varginha eram demônios. Boa. Eu vi isso aí. Então saiu de um... Buscaram uma coisa inédita para falar de Varginha. Então são demônios. Ele teve lá, disse que viu uma casa de um senhor que fez a abertura de um portal antes dos demônios saíram. E eu vi todo esse material através da testemunha que estava com esse cara. E ela faz parte de grupos satânicos. Ela afirmou para ele e para Deus e todo mundo, e eu disse, não, então tu vai falar no nosso canal, para o resto do mundo, aí para quem puder ver, que aquilo era exagero do cara, que ela não viu nada de satânico dentro daquilo que ela entende, e é uma pessoa especializada mesmo, estudiosa, não aparenta, mas ela é muito inteligente nessa área. Disse, não, ele está aloqueando isso não tem nada a ver com abertura de portão, era uma casa velha de um senhor, onde depois que de abandonada fizeram muitas coisas lá, e tinha lá uns objetos, santos quebrados, enfim, o cara viu o demônio em tudo que era lugar. Tinha um forno no fundo, que era lá em Minas, eles fazem pão na rua, fazem comida nesses fornos. O cara já disse que ali estavam queimando gente ali, fazendo sacrifício, quer dizer, da onde que esse maluco tirou isso? Da cabeça dele. E isso para nós foi um choque, não um choque totalmente, porque a gente já conhece a figura. Mas a gente ficou muito impressionado negativamente por se tratar de uma pessoa que está muito na mídia ufológica. Uhum. Era uma promessa de alguém que poderia ser um grande ufólogo. E agora embarcou nessa, bicho. E está cada vez mais doido, bicho. É uma pena muito grande. Né? Eu conheço ele, eu tenho ele no contato com ele, eu tentei, assim, razoavelmente, cara, mas será que não foi isso? Pensa bem, não, ele tem uma ideia fixa de que tudo que brilha no céu é UFO para ele agora, então tá complicado, até porque tá fazendo negócio com isso também, tá fazendo viagens e coisas, isso é perigoso, gente, né? Certa feita me convidaram para ir para Amazônia, numa viagem ufológica, assim, legal conhecer a Amazônia, mas eu não vou fazer isso, cara, acho que eu não vou conseguir fazer isso, não. Sim. Na verdade, foi pela revista UFO, né? Então a revista UFO tem esses turismos ufológicos deles, aí vai um ufólogo para falar sobre os casos, que aconteceu isso, né? Tipo um guia ufológico. Mas mesmo assim eu não quis ir. Não estou muito afim, não. Não quero e assim, se não quiser citar nomes, mas esse ufólogo aí, tu disse que está meio que perdendo a mão, ele tem um trabalho na Amazônia, no Acre? Tem. Ou estou pensando que é outra pessoa? Não, é esse mesmo. Esse mesmo? Cara, eu faço críticas ali
Mas é como eu disse para os colegas e para ele. Todo mundo que levanta uma teoria dentro da ufologia é passível a críticas. Seja lá quem for, bicho. Claro. Então tem que ouvir as críticas, ainda mais de pessoas especializadas no assunto, como foi o que eu vi. Isso eu falei para ele. Mas, se tem isso aí, eu quero prova. Botei isso num grupo onde ele estava. Eu quero prova desse negócio aqui. E ele ficou totalmente enfesado, ligou pra gente, ligou pra mim, ficou meia hora me xingando. Nossa. Quem sou eu? Não sei o que. Cara, não, eu não sou ninguém. Mas eu tô falando isso porque senão tu vai passar o papel de ridículo. Vai Sim. lá, cara, tu tem a prova, mostra essa porra aí pros caras calarem a boca, inclusive eu. Eu quero ver isso. Eu quero estar do teu lado, sabe? Mas eu não Sim. posso ver alguém passar um papel desse sem dar uma orientação. Sim. Então, Eu, aí, como pessoa que acompanha a ufologia, tenho acompanhado isso aí, eu tenho acompanhado essa guinada dele pro lado místico, sobrenatural, assim, e é curioso, assim, de ver, assim, realmente. tem que Era tomar um cara que cuidado, tá né? com tudo, né? Ainda tá com tudo, na minha opinião, né? Dentro Pois eu não da sei, cara. mídia, né? Eu acho que é um cara, assim, bem requisitado, assim, bem, né? Mas me chamou bastante atenção essa guinada dele. Eu não sei de onde surgiu isso. A menina que trabalhou com ele lá me deu umas orientações a respeito da persona dele. E alguns outros colegas também já falaram. Há uma possibilidade que eu acho que isso ele deveria cuidar e tratar dele ter algum tipo de transtorno. Ô, louco, opa. Existe até. Olha, eu não gosto de falar essas coisas, porque eu não tenho certeza, né? Mas existe pessoas que sabem que ele tem esse problema e que tem ido, foi para um médico aí, sei lá. Sim, Bicho, quem lidar com a ufologia tem que ter a cabeça no lugar. Eu sempre falo, olho no chão, olho no céu e pé no chão. Porque os fenômenos, seja eles qual forem, eu também trabalho agora na MIPSO, ali estou com eles lá, que fala de outros fenômenos também. Né? Os fenômenos paranormais, parapsicológicos, etc. Tem que ter muito pé no chão. A gente tem que estar equilibrado com essas coisas. Senão a gente acaba achando que tudo é gnomo, tudo é extra. A gente até aparenta ser cético, mas não é. A gente acredita, mas tem um limite. Né? Tem um limite das coisas. Esse pessoal da canalização, por exemplo, eles não conseguem ter limite nem dentro daquela doutrina que eles desposam. Eles passam do limite. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, espiritismo kardecista, que eu faço parte. O médium senta na mesa para trabalhar. Ele vai ser o comunicante de alguma coisa que está vindo, de informações de algo, ou de alguém, a gente chama de espírito. As pessoas que já morreram, resumindo, né? uhum. Aquilo vem através de um processo que foi descoberto aí pelo Allan Kardec e outros tantos, bem técnico. Né? Vou resumir. O espírito se coloca dentro de uma faixa vibratória que é emanada de um outro espírito mais elevado, que se chama de espíritos da luz. Olha, eu estou falando chulamente para as pessoas entenderem, tá? Certo. Mas é bem mais técnico. E ali, então, ele consegue, dentro dessa faixa vibratória, passar informação para o médium, que consegue receber isso através daquilo, daquela onda. E escreve em seu médium. Ou fala, ou desenha, ou enxerga, ou escuta. São vários tipos de fenômenos dentro da mediunidade. Porém, nos é dito o seguinte: tomem cuidado, porque às vezes vem pessoas dizer que é uma pessoa e não é, é outra. Para impressionar o médium, para impressionar as pessoas que vão ler, que vão ver aquilo. Então, não se faz nenhum tipo de trabalho como esse sem ter um cuidado total a respeito da verdade. Vai se ler aquilo que ele escreveu, vai se comparar com a pessoa que era com a vida e com fatos, de fato, assim, que possam corroborar que aquela mensagem está sendo real. Mas a gente tem visto centros espiritualistas, que a pessoa vai no banheiro, recebe uma informação e diz: olha, o Astar Cheran falou comigo, não sei o que, eu estava no banheiro, fui iluminar. Isso não existe, cara. Ou se for de fato a pessoa um médium, porque o médium é assim, 24 horas, os caras há 24 horas o cara tá vendo o espírito. Não, mas há a possibilidade, né? Dos grandes médios, tem grandes médios que são assim, não todo dia, mas
Várias vezes durante a semana vai se deparar com alguma coisa assim. Mas a gente tem que ver isso. O espírito que se acopla quando ele é mentiroso, né? Quando ele quer se passar por alguém, ou o espírito que trabalha com o médium não vai deixar passar aquela informação. Muitas vezes se deixa passar a informação para testar as capacidades do médium. Então tem tudo isso, gente. Tá? Então eu não acredito muito. 99% das coisas que eu já vi sobre canalizações extraterrestres que sejam algo real. Tenho informação, sim, pelos centros espíritas, kardecistas e outras doutrinas mais fortes, que há uma possibilidade de um ser, vamos supor, que morreu, que é lá de Júpiter, morreu em Júpiter, e vir se comunicar com o médium da Terra, ou seja lá de onde for, porque não existe espaço-tempo para essa camada dimensional. É tudo uma coisa só. Ah, mas ele não vai falar com a voz de extraterrestre, ele pode, não é manipular a palavra, mas enfim, pode manipular as cordas vocais de um médium para fazer a voz que ele tinha quando estava encarnado na dimensão que a gente está. Sim. Pode. Mas o nego chegar a sentar na frente de uma câmera, como eu estou aqui, e agora vai falar a Sheiliana, você já sabe o que eu estou falando. Sim. E eu acho isso complicado, para não dizer que não é impossível, que pode estar ali um espírito enganador, dizendo que é um extraterrestre e o médium está passando esse papelão do caramba. Até porque a prova que a gente tem sobre isso é olhar a mensagem e ver se aquilo ou vai acontecer ou está acontecendo, aquelas previsões, aquelas coisas. E a maioria não acontece. E detalhe, ainda tem o animismo, que é um processo que a informação vem, mas ela vai pegar na mente do médium e pode ter resquícios da natureza do próprio médium. Por exemplo, eu quando trabalhava com isso na casa espírita, eu procurava, quando via mensagem de extraterrestre, eu já liquidava, porque podia ser coisa minha, certo? Certo. Então, deixa quieto aqui, vamos ler, vamos ver se daqui a pouco tem alguma coisa, mas eu tinha esse cuidado. Até que eu parei de praticar essas coisas, porque eu parei de ir a centro espírita, faz muitos anos, né? O espiritismo kardecista fala muito sobre vida em outro planeta. E isso é a parte cultural, é a parte mais correta da gente perseguir, né? O Camille Flammarion, por exemplo, escreveu os vários mundos habitados aí, etc., outros livros. Ele era astrônomo, ou astrofísico, algo assim. Era uma pessoa que entendia do espaço. Mas ele psicografou coisas. Posteriormente, a gente vai ver o Chico Xavier falando assim, olha, para mim falar sobre tal assunto, o guia dele falava, você tem que ler mais sobre esse assunto. Tá, mas aí não vai ser animismo? Não, aí existe um outro exercício que a gente tem que tomar cuidado. O médium começa a receber informação sobre Plutão e o cara não entende nada de espaço, ele vai começar a criar dúvida e atrapalha a faixa vibratória da coisa. Aí sim entra o animismo. Então, Certo. basicamente é isso. Então, eu tenho visto muito isso, essa coisa desse ufólogo começar a falar sobre isso na ufologia, é problema dele. Se as pessoas vão acreditar, aí é um problema da sociedade. Qual é o problema do ufólogo? É não deixar que essas coisas se tornem tão grandes que daqui a pouco eu vou sair daqui de casa, vou encontrar o Zé na esquina ali, o cara diz, cara, e esse negócio de demônio chegando no escoador, porra. Aí não tem como. Vou ter que dizer, cara, não tô sabendo de nada. Complica, né? Então eu costumo dizer assim, gente, olha, eu tenho um filho de 13 anos de idade, meu grande amigo, uma figura aí que tem uma capacidade de pensamento e imaginação incrível. Inclusive, ele me dá umas teorias aí que eu fico apavorado. Eu não quero que amanhã ou depois os colegas dele de escola dizer, teu pai é aquele maluco, né? Que é ufólogo. Eu não quero isso. Porque isso a gente já passou quando eu era jovem. O louquinho da cidade, né? Uhum. Então, eu procuro ter o máximo de respeito com o que eu faço e quero que os outros tenham respeito com isso também. Certo. Felipe, vai daí que eu vou no banheiro rapidinho. Vai, tá certo. Ô, Rafael,
Eu sempre gosto de perguntar para pessoas que têm bastante experiência, né, na área, né? E eu vendo a tua fala, a gente vê que tu é um cara centrado no estudo do assunto. Eu sempre me pego pensando e linkando a origem da vida na Terra a essa experiência extraterrestre. Tu, dentro já desses teus estudos, tu consegue fazer essa ligação ou tu acha que foi naquela forma como os cientistas trazem, que foi tudo um movimento natural, que não teve interferência extraterrestre? Aí eu tento colocar também a questão dos grandes monumentos, pirâmides de Gizé, Ilha de Páscoa, todos esses acontecimentos, essas estruturas antigas. Queria que tu dissertasse um pouquinho sobre isso. Eu li um livro de um cara chamado David Childress. David Hart, é difícil falar o nome, Childress, o Childress. Ele tá no Alienígenas do Passado. Uhum. E é muito engraçado que eu fiz a capa de um dos livros dele, chama Vimanas. E quando eu li o livro dele, eu tinha 15, 16 anos e fiquei impressionado com isso. Ele fala dessas coisas, né, antigas. E mais impressionado foi quando eu conheci ele pessoalmente, por conta da ufologia. Eu conversando com ele, eu disse, cara, eu li os teus livros, me impressionou, me deu vontade muito de até conhecer o Peru, essas coisas, que ele fez o livro sobre cidades perdidas, né? Pô, legal, não sei o que e tal, e muito curiosamente acabo, né, ficando amigo do cara e fazendo trabalho para ele. E, claro que, além dele, Eric Von Däniken, não vou citar o Tsu Carlos, porque o Tsu Carlos é uma fraude muito grande, do meu ponto de vista. É um apresentador de televisão que entendia do assunto, que era perseguidor e gostava muito de estudar as coisas do Von Däniken, que escreveu Era os Deuses Astronautas. Claro, ele tem uma formação acadêmica e tudo, mas sobre ufologia a gente costuma dizer que ele não sabe nada, né? Não, claro que sabe, né? Mas na época que a gente viu esse cara crescendo dentro da TV, mas é tranquilo, é um cara muito gente boa e sabe disso, sabe? Não é um cara que fica pousando de um mestre dos magos aí, não. Ele sabe disso. E eu que trabalho agora com esses programas, cara, a gente vê que às vezes é culpa do canal, né? Mas enfim, esses caras têm levantado muito essas hipóteses, tem a série já, sei lá, quantos, 15, mais de 15 anos, eu acho. Bastante tempo. Então tem assunto que não acaba mais. É lógico que quem estuda essa área, inclusive da parte arqueológica e etc., vai notar que existiam civilizações que não eram iguais a nós como somos hoje, e nem como eram supostamente aquelas civilizações que tinham naquela época. Sumérios, né? Sumérios aí estão matando a pau, pirâmides, aquelas coisas, monumentos, mas existem diversos indicativos da presença de uma inteligência superior, que ensinou para esse povo aquilo que tem ali. Os Anunnakis, né? A história dos Anunnakis. Se tu for ver as histórias dos antigos sumérios, dos Anunnakis, da chegada deles aqui na Terra, que produziram um ser híbrido para trabalhar para eles, e depois na sequência das histórias, vocês vão ver que é exatamente o que está nos livros antigos da Bíblia. Lá do tempo do Moisés e etc., que falam sobre, antes do Moisés, na verdade, que falam sobre a mesma coisa. Alguma inteligência criou o homem, seja Deus, seja lá quem for. A Bíblia, para mim, é o maior livro ufológico que tem no mundo. Ninguém se ligou disso. Aí fala de outras coisas, né? No decorrer da história, sobre, por exemplo, a cruza, como é que foi feita, né? Na Bíblia nós vamos encontrar lá, no Êxodo, no Êxodo? Não, Gênesis, desculpa. Houve um negócio entre os anjos e as mulheres da terra, que era proibido isso. E aí então nasceu dali figuras mitológicas, que a gente conhece como gigantes. Os Nephilim. Não, os Nephilim é outra coisa. É outra coisa? É isso, mas é outra coisa, é outra história. Tá. Os Nephilim nós vamos ver mais na questão dos Anunnakis, né? Os Anunnakis na ciência. É a mesma coisa, eles não podiam cruzar com aquele ser híbrido que estava na Terra. Era proibido. Existia um motivo para isso. Então nós temos a Bíblia, nós temos o Corão, nós temos os livros dos Sumérios e nós temos nos Vimanas também, alguma coisa assim. A mesma coisa. Algo que está lá, uma inteligência,
produziu algo na Terra, mas não podia ter negócio, não podia transar. Porque ia nascer um ser, né, correspondente a isso, juntar duas genéticas diferentes, ia nascer algo inteligente. Na Bíblia a gente vai ver lá na árvore do pecado que justamente apresenta isso, né? A inteligência, o saber, né? Tinham seres na Terra, vamos lá, o Adão e Eva, e aí não podiam ter a árvore do saber. Vem a cobra, come a maçã, vamos lá e cria-se seres híbridos com a inteligência. Então me passa muito pela cabeça que realmente uma inteligência maior criou esses seres, mas não podia cruzar. E cruzou. E aí que foi que deu o costume dizer aí que deu a merda geral. Aí nascemos nós, né? Um ser que tinha inteligência. E quando se tem inteligência, a gente deixa de trabalhar para os outros, deixa de virar escravo. Foi o que aconteceu lá com os Anunnaki, foi o que aconteceu no Gênesis da Bíblia, e etc, etc. Então é muito provável, o Darwin, sem querer, ele fala a mesma coisa. O homem não veio do macaco, veio de uma espécime que tinha na época, que desenvolveu o quê? A inteligência, não é isso? E foi evoluindo. Tá, mas por que tem os macacos? Porque era uma espécime. Não era o macaco que a gente conhece hoje, ou as várias raças de símios que a gente tem. Não, era uma que dava para fazer uma modificação genética, e isso o Darwin não sabe explicar, não vai explicar nunca. As religiões dizem que é obra divina. Nós, os ufólogos, enxergamos que não, é uma outra inteligência que não deixa de ser uma obra divina. É uma inteligência que a gente não conhece. Muito mais superior que a nossa, e talvez a gente, nessa fase que a gente está, ainda não vamos entender o que é. Então é óbvio, para mim, que nós somos frutos de uma cruza de uma inteligência não terrestre com aquilo que é terrestre e gerou o ser humano que está aí falando e indo buscar de volta o quê? Como eles dizem, vamos buscar o pai, né? Vamos direto ao pai. A inteligência. A gente está querendo voltar para essa coisa que nos criou, que é perfeitamente normal. E está inscrito isso, inscrito não, está direto em todo ser humano que nasce na Terra. Mas a gente cultua sempre estar voltando à casa da mãe, né? Procurando os ancestrais. A gente sempre vai buscar quem nos criou. Sim. Então a gente vai acabar chegando aonde? Nos extraterrestres que nos fizeram. Então para mim é isso. Legal. Não queríamos tirar muito teu tempo aqui também, né, Rafael? Não, hoje eu tô livre aí, porque Tá estávamos de tranquilo? viagem, né? Uhum. Ah, sim. Tu tem mais algum caso que tu vai tratar na série que tu queria dar uma prévia pra gente aqui, que tu pode trazer? Cara, eu acho que o importante para nós aqui do Rio Grande do Sul é o avistamento coletivo, né? Eu acho que o Márcio parece que falou alguma coisa sobre isso, talvez. Em 1971, foi em novembro. Sim. A gente pesquisou bastante esse caso, porque a minha mãe foi testemunha disso, a mãe do Márcio foi testemunha disso, os pais da gente viram. A maioria do pessoal que é mais antigo viram esse fenômeno acontecer aqui no Rio Grande do Sul, e a gente trabalhando nisso, o Márcio fez um trabalho excelente nesse troço. Ele pegou os pontos, inclusive a gente mostra na série isso. E a gente chegou à conclusão que não foi um objeto que teve aqui, sim vários. Na mesma época, a gente chama de onda ufológica. Na mesma época, quase no mesmo dia. Né? Porque a gente tem esse testemunho assim, eu vi sexta, outro viu sábado, o outro viu domingo. Então, isso andou por aí. O que leva a crer que era uma onda ufológica, porque o objeto era o mesmo, praticamente. Era uma espécie de nuvem redonda, com abertura no meio. Uns até falam, parecia um pneu gigante de nuvem. Mas não era igual uma nuvem, era uma coisa mais espessa. Outros disseram que viram dentro disso um objeto, que tinham luzes. Então, tipo, a minha mãe disse que viu no centro dessa rosquinha, como eles dizem, que não era uma rosquinha, era algo enorme. Tinha luzes ali dentro. Isso aí chamou a atenção de todo mundo. Eu me lembro que ela falou que chamaram ela dentro de casa para ver uma coisa na rua, as crianças, né? Eu era recém-nascido. Eu nasci em agosto, foi novembro.
E ela saiu e viu o objeto e correu rua fora, acompanhando aquilo, e as pessoas vinham tudo para a rua para ver, né? E ela foi até a casa da minha avó. Enquanto ela ia andando na rua, ela ia acompanhando, aquilo foi indo, foi embora. Que ano é isso mesmo, Rafael? 71, 71. E aí, então, a gente pesquisando, descobrimos que realmente o Rio Grande do Sul inteiro quase viu, numa faixa central, uma outra faixa que ia para o norte, noroeste, e outra faixa que ia para o sul, sudoeste. Então, na época, eu calculei que eram 3 objetos. Aí depois, quando o Márcio fez a pesquisa dele, a gente viu que tinha muito mais. Né? Tinha na fronteira avistamentos do mesmo objeto, no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo. Então eram vários. No Guaíba, em Porto Alegre, uma testemunha que a gente conseguiu viu sair de dentro d'água um objeto. Aí complicou, porque foi no mesmo dia. O objeto saiu de dentro d'água, a situação dele é incrível. Estava namorando lá. Era um jogador do Inter, do Internacional. Saiu de dentro da água, aquilo parou, e quando aquilo acendeu as luzes, bateu pavor nele, na galera que estava com ele, foram fazendo o carro, fugiram, e aquilo foi se direcionando para o horizonte, e aí criou uma nuvem. Coisa assim. Então, que fenômeno é esse, né? Se não, né, classificar isso como um OVNI, um disco voador, uma nave, uma máquina que em 71 nunca ninguém ia imaginar. Uhum. Em vários outros avistamentos ou contatos imediatos, como a gente chama, a pessoa, quando vê a nave subir, ela cria sempre uma nuvem, volta e aí vai subindo, depois dispara. Tem vários casos que são assim. Então, se trata de uma tecnologia que cria essa ionização, vamos supor assim, do ambiente, que cria essas nuvens. Alguns acham que é uma camuflagem, né? Que elas criam essa camuflagem e podem andar tranquilamente, e isso faz um certo sentido, né? Se uma nave-mãe quer se passar desapercebida por cima de uma cidade, ela se transforma numa nuvem, cria uma nuvem em volta, e ninguém vai ver, é uma nuvem, que aí tá indo. É esquisita, mas tá indo. Então, pode ser uma camuflagem, pode ser qualquer coisa que a gente não consegue imaginar que tipo de tecnologia faz isso, mas estava ali vários objetos com essa característica, e como eu disse, alguns viram por dentro parte dessa estrutura e às vezes por fora. Tem uma testemunha que diz que aquilo era tão grande que ficava um pouco por fora dessa nuvem que estava embaixo. Então os testemunhos são muito variados. Então, a gente se pergunta, tá, vamos supor então que são naves extraterrestres. Pelo amor de Deus, o Rio Grande do Sul então foi invadido por isso. O que estavam fazendo aqui? Qual o propósito? De onde que vieram? Que porra é essa? Né? Então essas são as perguntas. O que queriam? Ou o que fizeram, a gente não sabe. Em 68 nós tivemos a presença da NASA em Rio Grande. Eles dispararam vários foguetes dali, inclusive essas estruturas estão lá ainda, parte delas lá em Rio Grande, Praia do Cassino. Ninguém se ligou, ninguém quase se liga disso, né? Mas eu não sabia dessa. O experimento que falavam na época que era para aproveitar uma época que tinha um eclipse, alguma coisa, eles queriam estudar os fenômenos do eclipse, então precisavam disparar esses foguetes. Aí eu não entendi até hoje que raio de experimento era esse, mas estavam ali. Será que já estavam premeditando que já em 71 ia acontecer alguma coisa, que eles precisavam monitorar isso? Na época não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Sim. Aí vocês vão lembrar dos drones de Nova Jersey agora. Né? Quase a mesma coisa, só que o pessoal viu as luzes e tal, mas eram drones. Ali é outra coisa. Eu imagino que aquilo outra coisa mal explicada ali, né? Ali são exercícios de guerra, com certeza. Abafa o caso. Tanto é que o presidente estava enlouquecido. O presidente Trump, não, eu quero saber que pode. Aí daqui a pouco, não, isso são drones. Em seguida, nós tivemos um ataque de drones igual na Rússia, por conta lá do Zelensky, quer dizer, quem tá com quem aí nessa história, né? Então aí é outro papo, outra história. É verdade. Conspiração. Também gosto muito.
Sim. A gente se gosta. Você sempre tem que ir um pouquinho por esse lado, né? Até para poder analisar tudo, né? Mas, Rafael, agora já se caminhando aqui para o final, tu tocaste aí na questão dos drones de New Jersey, e queria perguntar para ti sobre essa questão que teve ano passado e 2023 dos denunciantes lá no Congresso dos Estados Unidos, e agora acho que por último o David Grush foi contratado, está trabalhando para o governo dos Estados Unidos. Tu acha que esse ano 2025 a gente vai ter um passo adiante na questão do desacobertamento? Temos alguma revelação aí? Ou tu acredita que vamos continuar estagnados? O que tu acredita? O que tu acha que a ufologia nos reserva para 2025? Eu não pesquisei muito sobre, mas conversando com os amigos, né, a gente sempre tem que conversar sobre isso. O que dá a entender, até porque eu conheci o Elizondo também, e o Elizondo, para mim, essa turma são tudo informantes, ao contrário, eles fazem como é que se diz, a desinformação. Então, para mim, eu não tenho dúvida disso. Aquilo ali, para mim, foi false flag, chama, bandeira falsa. Eu lanço um assunto polêmico para que todo mundo olhe para aquilo, e aí outras coisas estão acontecendo em outro lugar. Isso aí, diretamente, a gente tem visto. Vou dar um exemplo do false flag que aconteceu, quase ninguém se ligou. Em 2013, eu acho que foi, o governo americano, NASA, etc., eles sabiam da existência de um asteroide que estava vindo e iria passar muito perto da Terra. E informaram para todo mundo isso. Não, olha, não se preocupe, que ele vai passar aqui perto da Lua, não sei o quê. E aí foi toda uma comoção, porque ele estava em rota de colisão com a gente. Depois eles calculam de novo e aí viram que era aquilo. Porém, enquanto aquele passava lá e todo mundo ficava olhando, entrou um dentro da nossa atmosfera e foi bater lá na Rússia. Vocês lembram disso? Lembro. Ele não chegou a bater, ele explode antes. Tem vídeo? Sim. Isso, tem vídeo, causou um monte de estrago, até mortes. Ora, se a NASA sabia daquele que ia passar lá perto da Lua, como é que ele não sabia desse que ia entrar? É lógico que sabia. Não cria-se uma false flag. Todo mundo olhando para o outro, enquanto bate um. Porque vocês dizem assim, ó, vai bater um negócio na Rússia, o caos está criado. Então, provavelmente eles não tinham certeza do cálculo, mas sabiam que aquilo ia entrar na atmosfera e podia causar um dano do caramba. E isso cria caos. Tá o filme aí, que eu acho sensacional. O pessoal não gostou do filme. É aquele do Leonardo DiCaprio, né? Não Olhe Para Cima. Muito bom. Tem uma crítica do caramba. E é o que vai acontecer, gente. Com os UFOs, é o que vai acontecer com o asteroide que está vindo aí. Jamais vão falar. Então cria uma false flag, porque realmente é prudente não sair para televisão um ano antes e dizer que, olha, setembro vai vir os extraterrestres aí. E já estão dando sinal, o sinal é esse. Cara, isso vai ser um caos. Uma loucura. Vocês veem aí a pandemia, como a gente diz, o que causou as notícias que davam na TV. Né? Complicou a vida de todo mundo. Isso piora a situação. Piora. Nós já tivemos casos de vírus antigamente como esse, ninguém fez nada. O troço correu à solta e tá tudo certo. Ninguém se trancou dentro de casa. Isso foi outra coisa também. O que aconteceu, que eu acho que a gente não olhou para o lugar certo. A gente estava olhando para o vírus. Enquanto outra coisa estava acontecendo muito maior. E eles sabiam. Tranca todo mundo dentro de casa. Não foi isso que fizeram? Sim. Trancou todo mundo dentro de casa. Eu costumo brincar com isso, seriamente. Brincar seriamente. O melhor momento para uma frota estelar chegar e pousar na Terra e deixar seus tripulantes, ou retirar seus tripulantes da Terra, é trancar todo mundo dentro de casa, bicho. Não é? Ninguém vai ver. Sim. No início desse período, a gente teve dezenas, centenas de pessoas ligando, mostrando vídeos e coisas de objetos voadores não identificados. Foi uma onda ufológica mundial. Então, como eu gosto da trama de conspiração, eu gosto de ler e tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, o false flag é um perigo. O Elizondo trabalhou justamente com isso no Pentágono. Ele fazia isso no Pentágono para depois virar ufólogo, amiguinho. Aqui, Farroupilha. Não teve um momento que esse cara disse assim, agora vai acontecer tal coisa, e não aconteceu nada, né?
Vocês podem notar que ele sempre anuncia, agora esse ano vai vir tudo à tona e não acontece nada. Esses caras que estão lá, que agora o cara foi contratado pelo governo, o governo americano não é burro, cara. Eles têm interesse muito grande sobre isso e sabem o que pode acontecer. O Ademar Guevara costuma dizer, a hora que a população americana souber que eles sabiam e não falaram nada, é um caos do caramba. Vão querer terminar com o governo americano. O povo americano é assim. Se aqui no Brasil tá tudo certo, vira tema de carnaval. Tá tudo certo. Os ET tomam um chopp junto com a gente. Tem isso, né, cara? Por isso eu não gosto do Brasil. Mas o povo brasileiro, olha, cara. Eu conheço outras civilizações, né, terrestres. E o povo brasileiro tem um negócio que não tem no mundo, cara. É esse negócio de superação. E sempre dessa forma, né? Vira samba o troço. Se os ET chegarem, vai ser isso aí. Vão chegar no Brasil, eu acho. Não, vamos para aquele povo lá que qualquer coisa a gente tá dentro e vamos para a novela das 8. Em outros países isso já não vai acontecer, né? Nos Estados Unidos vão capturar os loucos lá, vão fazer o que faz. Né? Na Inglaterra, eu estive na Inglaterra um tempo, assim, aquele povo lá é esquisito, bicho. Muito esquisito. Eles são muito educados demais até, e aí tem coisas assim que, isso não é hora. Tipo, eu tava num campo, eu sou chefe escoteiro, né? Me aposentei agora do escotismo. Eu tava lá no acampamento 5.000 escoteiros, de repente tava entrando numa das áreas lá, pela cerca. 3 horas da madrugada, fui lá e chamei a segurança. O cara olhou e falou, isso não é hora pra acontecer isso. Porra, cara, no meu país não tem hora pra isso. Ué? Então são assim. Os discos voadores vão chegar e vão dizer, não, agora é a hora do chá. São assim, cara, trabalhando, por exemplo, eles têm um horário, 5 horas ou 5:30, tem que parar, que é a hora do chá. George Lucas é que o diga, para quem não sabe, George Lucas, o diretor de Guerra nas Estrelas, que filmou Guerra nas Estrelas na Inglaterra. O maior pânico dele, que chegava às 5 horas, todo mundo parava. E ele tendo que fazer aquilo, estava correndo contra o tempo. Não, agora é a hora do chá. Eu achei que isso não existia, mas existe mesmo. Então os ET vão chegar, os negros dizem, não, para aí que agora não dá, agora eu tenho que tomar o chá, depois vocês chegam. Já no Brasil, né? No Brasil a gente teve ali na cidade do Rio de Janeiro, teve aquele incidente ufológico, que o cara sabia que os discos voadores iam pousar 3 horas da madrugada, e aí ele resolveu anunciar isso, e aquilo virou o Woodstock ufológico. Casimiro de Abreu, caso Casimiro. Sim. Galera, eu ouvi caras que estavam lá na época, e é muito legal que os caras. Chegou de uma hora que tá todo mundo naquela vibe, né? Era um Woodstock. Chegou 3 horas da madrugada, para tudo. Que ficou um silêncio, cara. Ninguém falava, ninguém respirava. E passou um passarinho, tipo um quero-quero. E a galera. Isso é Brasil. Isso é a chegada do ZT no Brasil, cara. É meio que nem a chegada dos portugueses aqui, né? Chegaram aqui, deram vinho para os índios provar, os índios dormiram dentro do barco e tá tudo certo, foram chegando, né? Tomaram conta. Existe uma passagem no Descobrimento das Américas que eu acho interessante, que é bem ufológica. Eu estou trabalhando nessas coisas agora. É a percepção extrasensorial das pessoas, né? Os índios não enxergavam as caravelas. Eles enxergavam os homens. Isso está narrado nas cartas de navegação, etc., do Descobrimento das Américas. Por quê? Que fenômeno era esse? Existe um fenômeno da mente da gente, na cabeça da gente, que aquilo que a gente jamais viu, jamais conheceu, vai ter hipótese de acontecer, de ver, a gente não enxerga. Já pararam para pensar nisso? Isso explica muito sobre os discos voadores. Tem gente que não vê, tem gente que vê, porque já está mais acostumada, as percepções sensoriais da pessoa está mais acostumada com esse mundo. Vai ver, vai enxergar o ET, tem outros que vão, porra, não estou vendo nada aqui, tá ali, não estou vendo, não acontece isso, acontece. Sim. Então, a gente tem que trabalhar muito isso também, é uma área que o ufólogo tem que ser diversas especialidades, né?
Tem que ser psicólogo, astrônomo, físico, né? Então, muito interessante, né? Sim, eu fiz uma live aí que eu falava sobre isso, né? Falei sobre isso, assim, eu não sou cátedro na área da ciência, e nem da astronomia, e nem da física, mas existem teorias físicas que comprovam o fenômeno UFO como ele é, por que essas características do fenômeno UFO são assim. E uma delas é a percepção extrasensorial, que é a teoria do Bootstrap, a teoria do gato de Schrödinger, né? Que mostra, ou que desenvolveram depois a física quântica, que mostra que existem coisas que existem, mas elas só vão aparecer, só vão existir mesmo para nós no momento que a gente consegue medi-las, as partículas, né? certo. Partículas mais, tem partículas menos, mas tem uma outra partícula que a gente não tá, que a gente não consegue mensurar ela, não mensura ela. No momento que tu observar ela e mensurar, ela começa a existir nessa nossa, vamos dizer, nessa nossa dimensão. Os UFOs são isso aí. Enquanto a gente não conseguir mensurar totalmente o que é esse fenômeno, eles vão continuar ocultos e a gente nunca vai conseguir chegar neles. A não ser que, então, conseguimos uma probabilidade, aliás, conseguimos mensurá-lo, ele cria uma probabilidade de existir e ser de outro planeta. Na física quântica, aquilo que não é visto, mensurado, ela tem milhares de probabilidades. Pode ser qualquer uma delas. Então, para a gente chegar na probabilidade correta, então é outro caminho mais comprido ainda para a mente humana. Vejo isso. Certo. Uhum. Eu acho que era isso, né? Vamos. Rafael, onde é que quer deixar teus arrobas aí? Onde é que o pessoal te encontra nessa internet de meu Deus aí? Fazer o merchan da tua série também, que vai estar para sair. Isso. A série já tem um Instagram, que é Esquadrão UFO. Esquadrão UFO. Já tem alguma coisa lá. E vocês podem me achar no Rafael Amorim Ufólogo. Mas se colocar Chefe Bala no Google, todo mundo vai me encontrar. Chefe Bala, foi assim que eu te conheci, pelo Márcio. Fala com o Bala. O Bala é o meu nome de guerra dos escoteiros. E aí ficou, né, cara? O Geva, quando me apresentava nos congressos, me apresentava como Chefe Bala. E todo mundo me conhece por Bala. Né? E tô tentando mudar isso, mas acho que não vai dar. Na série eles colocaram. Eu sou Rafael Amorim, eu faço locução, né? Eu sou Rafael Amorim, conhecido como Chefe Bala. Mas tudo bem, se for positivo, tá tudo certo, né? Sim. Porque tem vários significativos do que pode ser o Bala. Uns que acham que é uma coisa, outros acham que é outra. E é um negócio totalmente nada a ver. Que foi o apelido que as crianças me deram. E apelido de criança não sai nunca mais, né, cara? Risada é fogo. Sim. Já sinto bastante falta deles, né? Dos escoteiros, dos jovens. Mas chega uma hora que a gente tem que parar. Lidar com atividade de jovem, tu tem que ter um físico melhor, uma saúde melhor. Sim. Aí eu deixo para os mais novos agora o legado do Chefe Bala aí. E foi para a ufologia, né? Fazer o quê? Né? Acendeu. Mas eu tenho, então, se colocarem Chefe Bala, vão me achar. Se colocarem Rafael Ufólogo Amorim, tem o Instagram. E nós temos o canal Ufologia Paralela. Se tornou Ufologia Paralela por vários motivos. A gente tem um grupo de pesquisadores que a gente chama de BIO, Bastardos Inglórios da Ufologia. É assim que nos chamaram uma vez, eu disse, isso aí vai virar lenda. Porque a gente é um grupo de caras que é daqui, de fora do Rio Grande do Sul, que não costumamos pegar qualquer caso e saber a verdade, mesmo sentado atrás do computador. Então isso tem assustado alguns caras aí. Esse grupo fez a análise de um dos vídeos do ufólogo demoníaco aí que a gente falou. Disse, manda o vídeo que a gente vai fazer. O cara, quando a gente fizer a análise desse vídeo, a gente vai matar o que é. E aí, o que a gente faz? Vamos ter que botar isso no ar. Ele mandou o vídeo e a gente conseguiu ver o que era. Ele não aceita até hoje. Tá então, no YouTube esse vídeo aí, Rafa? Tá lá no canal Ufologia Paralela. Vou buscar. Análise do vídeo. Pode buscar lá. Foi o ufólogo demoníaco. O ufólogo demoníaco. Eu acho incrível, cara. O cara vai lá
para um lugar, isso é um alerta para todo mundo que quer ser ufólogo, né? Vocês querem também, vocês disseram que querem ser, mas eu acho que já são ufólogos, né? No momento que começa a pesquisar sobre ufologia, tu já te torna ufólogo. Só tem que ter coerência, né? Olho no céu e pé no chão. O cara vai lá, uma pesquisa de campo, com uma outra pessoa, entra num local onde o dono é dono de uma pousada, de um bar, etc. E quando tu chega lá, ele te dá um traguinho. Se tu vai fazer vigília, bicho, corta isso. Ó, desculpa, mas não posso. O cara vai lá, aparece algo que ele se impressiona. Ele não tem o trabalho de ir lá, né? É uma cruz iluminada. Ele não dá, diz que é muito difícil chegar lá e dizer, porra, cara. Então não vai, né? Mas o cara tem que bota equipamento no tripé, a câmera vira pro troço e sai fora de foco todo momento. Que espécime de técnico ufológico é esse? Tu bota a câmera, coloca o foco exatamente no campo aberto, infinitamente, porque a gente não sabe aonde o fenômeno vai passar, se é perto ou longe, mas o fenômeno, ele ficou com medo. Sim. Ovelha não é pra mato. Tem medinho, não vai, cara. Porque é perigoso isso aí. É perigoso, o cara pode se matar no troço. Sim, então, sim, favor, claro. Vai meu conselho. Tem medo, gente? Vai com mais gente. Não faz pesquisa, vigília e pesquisa de campo sozinho. Vai com uma equipe, vai com 5, 6 caras, porque na hora do cagaço, ninguém se mata, né? Todo mundo se abraça e tá tudo certo. Então o cara já fez isso tudo, deixou cair o equipamento no chão, saiu correndo em busca do dono do lugar. O dono do lugar não estava com ele. Primeira suspeita que eu tive, né? Que é que nem em Poranga. Pra mim era ele que foi lá e fazer esse negócio e o guri se cagou todo. Sim. Porque o cara garoteou, né? Sim. Aí mostra isso em público, dizer que são dementadores. Aí foi pra matar. Pô, e o cara tem um séquito de gente seguindo ele. O vídeo que mais tem visualização é esse aí, lá no meu canal. Sim. É desse vídeo que vocês fazem o debunker? Exatamente. Tá. Agora eu fiquei mais curioso ainda. Com todo requinte e com todo respeito. A gente respeita todo mundo. A gente não vai não vai fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Claro que eu não estou falando com falta de respeito, mas sim como um alerta, tanto para ele quanto para qualquer um. Sim, eu tenho mais de 800 noites em campo. Já vi de tudo, a gente fica com um certo receio, né? Do local, de bicho, de animais, de qualquer coisa. No momento que aparece o fenômeno, tu tá sozinho, bicho, tu tá ralado, velho. Tu tem que ter uma presença de espírito, tem que ser muito corajoso, e nem todo mundo é corajoso. Né? Eu já tive momentos que eu fiquei assustado, mas eu tava com mais gente, então a gente se apoia um no outro. Não tem esse negócio de o cara sair correndo matar fora. Então ele cometeu vários erros, velho. E um deles foi ter abandonado o posto e ido procurar o dono do lugar com medo. E aí não encontra o cara, e depois quando encontra o cara, é só... O que é pior nisso tudo é a criatura levar isso para os podcasts mais... Ele já é um cara conhecido, levar isso para um podcast mais conhecido ainda, que milhões de pessoas vão ver essas coisas todas. E ele vai dizer que aquilo ali são dementadores, são seres da noite, o caramba, que não tem nada a ver com o nosso escopo de estudo. Nós ufólogos, mas apresentar isso como seres extraterrestres. Isso é pior que o Elizondo faz, né? É desinformação direta. Então, procura lá no Ufologia Paralela, que vocês vão ver as coisas tudo. Tá certo, procuraremos sim. Então era isso, né, Felipe? Vamos agradecendo aqui a disponibilidade, o tempo e a conversa aqui do Rafael. Vulgo, Chefe Bala. Chefe Bala. Muito obrigado pela tua generosidade em compartilhar aí um pouco da tua trajetória com a gente, com a nossa audiência aí, Felipe. É isso aí. Agradecer muito o teu tempo e vai aquele abraço. Agradeço vocês dois, sucesso no empreendimento aí, torcendo para que vocês sejam tão fortes quanto tantos outros caras que eu vejo por aí também, façam parte dessa área de comunicação importante e olho no céu e pé no chão. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia.
Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519 9332 2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando, e caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz.